Estamos de volta com o Comitê de Imprensa, que hoje recebe o jornalista Paulo Henrique Amorim. Antes, você queria fazer uma pequena correção, não é? A eleição foi com cédula, a eleição foi com papel. Pela primeira vez na história do Brasil, se usou o computador para fazer a totalização. E aí é que entrava a fraude da Proconsult. Como é que foi? Ela somava. Foi o seguinte, quem deveria, teoricamente, fazer a totalização, que era o Instituto do Governo, que fazia todo o cálculo do imposto de renda, por exemplo, era o SERPRO, que era uma instituição respeitabilíssima, seríssima. Todos os brasileiros aprenderam a confiar nela, pagando imposto de renda e percebendo que era uma coisa honesta. Acontece que no processo de licitação, a licitação foi de tal forma armada, a licitação foi de tal forma pré-organizada, que acabou, o SERPRO se afastou quando percebeu que havia ali alguma coisa que não estava muito regular, correta, e aí ganhou essa empresa Proconsult, que já estava previamente preparada para ganhar. Essa empresa tinha uma associação com agentes do SNI. O livro tem um depoimento do general Golbery, que nós extraímos de um dos livros do Hélio Gaspari, que o Golbery diz que o pessoal do SNI fez uma lambança, não que ele condenasse a lambança que o SNI fez foi ter errado. Errou porque permitiu que a fraude fosse descoberta. Mas aí qual foi, só para a gente completar a historinha, aí acontece o quê? Acontece que o Brizola denunciou a fraude, o Tribunal Regional Eleitoral parou a apuração, refez a apuração, acabou o fator delta e foi proclamada a vitória do Brizola. Agora, a apuração completa, total, nunca foi feita. Na época, qual foi a argumentação da Rede Globo? Ela se defendeu? A Rede Globo se defendeu dizendo que ela usou o mesmo sistema de apuração do Globo e acabou se dando mal porque o Globo é um jornal, portanto precisava fazer uma totalização a cada 24 horas e ela precisava fazer uma totalização a cada 2 horas, a cada 3 horas e tal. Foi a utilização de uma tecnologia de outra mídia. Foi uma explicação técnica. Acontece que nós temos vários depoimentos aí, né? Inclusive de um jornalista que trabalhava na Globo na época, o Luiz Carlos Cabral, outro jornalista que trabalhava na Globo na época, o Oswaldo Maneschi, entendeu? Que deram um depoimento muito claro, mostrando como é que funcionava a coisa por dentro da Rede Globo. E tem um outro depoimento também de um outro funcionário da Globo, dizendo que nós profissionais não sabíamos o que estava acontecendo, mas lá nas altas esferas decididamente. A Globo resistiu, Paulo Henrique, até admitir que ela havia errado ou ela nunca admitiu? Até hoje não. Hoje, no livro Os 35 anos do Jornal Nacional, não admite. Lá no livro ela não admite. Ela até sustenta. Mas o doutor Roberto, numa entrevista a um jornalista do New York Times, diz que fez tudo para impedir a vitória do Brizola, porque considerava o Brizola nocivo à cidade do Rio de Janeiro. E esse livro, aliás, eu devo dizer, faz justiça ao doutor Roberto. Eu acho que se o doutor Roberto estivesse vivo, ia gostar muito desse livro. Porque o livro dos 35 anos do Jornal Nacional omite a presença do doutor Roberto. O doutor Roberto não aparece no livro. Eu apareço no livro mais do que ele. É possível que você apareça no livro, se você fizer a conta direitinho, você é capaz de aparecer demais do doutor Roberto. E quem trabalhou na Globo sabe que não era assim. Então, o doutor Roberto certamente ficaria muito feliz se pudesse ler o Plim Plim, porque eu restabeleço a verdade no sentido de que ele tinha uma ascendência total sobre o noticiário político e, em certas áreas, o noticiário econômico. Paulo Henrique, como é que a mídia se comportou na época? Eu estou abstraindo até a questão da TV Globo. A mídia como um todo em relação à questão do Proconsult no Rio de Janeiro. A mídia se comportou muito bem, há depoimentos de outros jornais, a revista Veja, a revista Isto mostraram com muita clareza que estava havendo um trampo, entendeu? O problema era no Rio de Janeiro com a cobertura que o Globo e a Rede Globo davam. Por sorte do Brizola, naquele momento, o Jornal do Brasil e a Rádio Jornal do Brasil puderam não só mostrar que estava em curso uma situação parecida com uma fraude, mas também a Rádio Jornal do Brasil apurou. A rádio na época tinha uma apuração também, tinha uma apuração própria. Me lembro dessa história, que ela tinha uma apuração própria. A rádio apurava para governador e para senador. E não ficou esperando deputado estadual, deputado federal. Ela correu na frente. Saiu na frente. E a gente saía. Brizola na frente, Brizola na frente, Brizola na frente. O Globo dizendo, Moreira na frente, Moreira na frente. A gente ia para a banca do jornal. Eu me lembro que eu ficava impressionado, eu estava vivendo aquilo tudo, debaixo de uma tensão muito grande. Eu de manhã acordava, 5h30, 6 horas da manhã. É difícil bancar isso, né?
Era difícil bancar isso. Depois você saiu da rádio, será que está certo mesmo? A gente ia para a banca de jornal, o Globo dizia assim, Moreira na frente. Aí a gente ia para o Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil na frente. O carioca ficava absolutamente perplexo. Devia até ter sido muito difícil, mas eu tive bancar isso daí, dizer, não, nós sustentamos. Mas o Jornal do Brasil bancou. O Jornal do Brasil bancou. Louve-se aqui o doutor Brito. MS Nascimento Brito, que na época segurou a beteca. Ele não gostava do Brizola. Ele não gostava do Brizola. Paulo Henrique, do episódio, quer dizer, a gente percebe que você foi atrás de alguma coisa. Eu queria saber qual foi a tua motivação para ir atrás, para ir revirar a história, fazer trabalho de arqueologia e buscar esses depoimentos. A motivação foi a morte do Brizola. Eu, na época, trabalhava no UOL News, que era uma televisão da internet, no UOL, na internet, no UOL. E eu fiz uma série de entrevistas quando o Brizola morreu e concluí com um artigo de minha autoria chamado Os Dois Golpes que o Brizola evitou, o golpe de 61 e o golpe de 82. A partir daí, um funcionário da Globo escreveu um artigo mal-humorado contra mim e eu achei que devia fazer uma réplica. No primeiro momento eu publiquei essa tréplica, na verdade. Publiquei essa tréplica em forma de blog no UOL, mas depois achei que o blog não ficou muito bem feito, não era a melhor mídia para isso, e aí transformei isso, graças a Deus, tive o apoio dessa editora muito boa, a Conrad, que tem me dado um apoio sensacional, tem feito um trabalho profissionalíssimo, e devo também agradecer aqui uma instituição que eu gostaria de mencionar, que é uma instituição de professores universitários brasileiros muito preocupados com a questão da segurança do voto eletrônico no Brasil. E eu recomendo... Que vai ser o assunto do nosso próximo bloco daqui a pouquinho. Então, tá bom. Bom, nós vamos a mais um intervalo e na volta Paulo Henrique Amorim conversa com a gente sobre a segurança do voto eletrônico, depois do episódio Proconsult. Daqui a pouco.